A partir de agora, podcast TV Coração Missionário e Web Rádio Pai Serrana. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast TV Coração Missionário e também com a Web Rádio Pai Serrana. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o diácono Giancarlo e estou a serviço do Reino de Deus. Irmãos, para o nosso primeiro podcast, eu quero fazer leitura de um texto bíblico que está no Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Dr. Lucas, o médico amado. Está em 1º, versículo de número 37. E diz assim a Sagrada Escritura: e para Deus nada é impossível. Vou repetir para ti, ouvinte. Vou repetir para ti, telespectador. E para Deus nada é impossível. Amém e amém. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por você acompanhar tanto na rádio quanto aqui na TV Coração Missionário, aqui, que é o nosso canal. Para o nosso primeiro podcast, com muita alegria, com muita honra, eu tenho praticamente uma pessoa muito especial. Ele é meu amigo há muitos anos, né? É alguém que tem um testemunho lindo de vida, né? Tem história muito interessante de superação, aonde muitos talvez diziam para ele assim: não vai dar certo. E ele confiou no Rei dos Reis e hoje ele vai estar aqui no nosso programa para te contar o que Jesus fez na vida dele. Esse meu convidado, hoje ele é presbítero, né? Ele é dirigente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Congregação do Nadir, né? Faz parte do setor da Penha, do qual eu faço parte ali, congrego na Penha com o nosso pastor Diego. E com muita honra eu quero apresentar o meu convidado, meu amigo particular, alguém que eu tenho uma amizade muito estreita. Deixa eu posicionar a câmera aqui, que eu quero apresentar o meu querido irmão, pastor Jackson Pereira. A paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, diácono irmão Jean, tudo bem? Tudo na bênção de Deus? Tudo bem, com Jesus sempre melhor. Pastor, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e eu quero agradecer ao Senhor que tão gentilmente aceitou esse meu convite, mas, na verdade, o convite não é meu, o convite é de Jesus. E eu fico muito agradecido. E eu quero ter assim uma conversa assim muito descontraída com o Senhor, eu quero poder aprender com o Senhor, e eu sei que o Senhor tem muitas coisas a nos dizer nesse primeiro podcast, no qual eu me sinto muito honrado. Realmente, pastor, me sinto muito honrado. Eu estou me segurando aqui para não me emocionar, porque amigo de verdade a gente conta nos dedos, e pode ter certeza que o Senhor é um deles. Pastor Jacques, para começar aqui o nosso podcast, eu queria perguntar para o senhor, aliás, queria passado, né? Eu quero te perguntar, pastor Jackson, como é que Jesus entrou na sua vida? Aliás, desculpa, quem é o Jackson Pereira, para que o telespectador, o ouvinte, escute quem é o Jackson e depois como é que Jesus entrou na vida do pastor? É contigo. Olha a Deus, irmão Jean. Eu quero também cumprimentar todos os irmãos aí que estão assistindo esse podcast aí, e também vamos também parabenizar o diácono Jean pela atitude, usar a tecnologia para falar do amor de Deus é muito importante, né? Através da tecnologia, através da internet, muitas pessoas aí têm ouvido o evangelho
e muitas pessoas aí têm também, né, conhecido um pouquinho aí de Jesus, né, Giacomo Jean. Nós aí hoje estamos aí à frente de um trabalho como dirigente, mais ou menos 3 anos e 2 meses, né, e estamos ali pastoreando a igreja de Ladia, e Deus ali tem nos honrado naquele lugar, né, juntamente com a minha esposa, juntamente com a minha filha, e tudo aquilo que nós fazemos acerca da obra de Deus é com amor, né? Esse é o nosso lema, juntamente com a minha esposa. É tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, nós vamos fazer com toda a dedicação e com amor, né? E daí o irmão Jacomão já perguntou quem é hoje, né? Jackson Pereira, né? Esse é o meu nome, né, irmão? Deus me deu oportunidades, várias oportunidades, né? Eu mesmo não era nem para estar, né, hoje aqui conversando com o Diácono Jean. Talvez estava perdido no mundo, onde o povo, as pessoas que me conheciam, até mesmo dentro da família, conhecia aquele Jacques, aquele jovem que não almejava, aquele jovem que não tinha sonhos, aquele jovem que conhecia o mundo, mas achava que o mundo era só aquilo ali. Mas um dia esse mesmo Jacques conheceu Jesus, e a partir do momento que ele conheceu Jesus, há mais ou menos 12 anos atrás, nunca mais abandonou Jesus. Hoje estamos glorificando, hoje estamos aí exaltando, hoje Jesus deu uma família para mim, tem um trabalho digno e estamos aí, Giacomo Jean, fazendo a obra de Deus. E com excelência, porque uma coisa nós aprendemos, né, que tudo que Deus coloca na nossa mão, nós temos que fazer com excelência, né? Então, esse Jackson hoje, o que vos fala, pastor de igreja, é um pai de uma menina de 12 anos, casado com uma esposa maravilhosa, que é a irmã Kelly, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus colocou na minha vida para somar, e estamos aqui já. Estamos aí glorificando, né, não somente glorificando a Deus quando tudo está bem, glorificamos em todos os momentos, igual Paulo disse, né? Aprendi a conviver com todos os momentos da vida, né? Seja na felicidade, seja na tristeza, seja ter abundância, seja não ter abundância, ou seja, assim, Jesus tem nos ensinado a cada dia, irmão Jean. Hoje temos nos tornado a cada dia mais, né, um homem de Deus, né, tendo que melhorar em muitas coisas, porque o crente, quando ele estiver nessa terra, ele está sempre que buscar melhorar diante do Senhor, né, diante de Deus, porque perfeito só foi um, né? Perfeito só é um, é só Jesus. Estamos aqui, irmão, já, né, participando desse podcast aí, né, e me sinto honrado, o primeiro, né, e o primeiro de muitos aí que virão, né? Então, né, deixa também Deus lhe usar aí e a gente tá aí para responder aquilo que Deus colocar no teu coração, porque eu creio que você está sendo uma ferramenta de Deus para, né, perguntar muita coisa para mim, né? Daqui a pouco nós já vamos estar pregando e o Espírito Santo vai ter momentos que talvez, não sei, talvez daqui a pouco nós vamos estar aí, nós dois aí chorando na presença de Deus, né, irmão Jean? Porque quando se fala de Deus, quando se fala da presença do Espírito Santo, e você pegou, irmão Jean, você pegou numa área que, se eu começar a contar, né, da onde Jesus me tirou mesmo em detalhes, você pode ter certeza que esse podcast nós vamos aí mais chorar do que comentar, né? Porque eu tenho um passado onde um dia muitos não acreditavam que
E nem muitos hoje acreditam, né? Duvidam muito daquilo que Deus fez na minha vida. Mas estamos aqui, irmão Jean, à disposição aí, né? Pode perguntar, vamos se alegrar aí, e Deus vai nos abençoar nesse podcast. Aleluia! Olha, eu estava pensando aqui enquanto o senhor está falando, pastor, e eu sou obrigado a falar isso para o telespectador e para o ouvinte. Nós nos conhecemos no mínimo, a, a data base, digamos, 2019. Mas a gente se conhece, nós nos conhecemos um pouquinho antes. E, amado ouvinte, ou telespectador, eu tive a honra e a alegria de eu e o pastor Jackson, nós sermos ordenados, separados ao diaconato juntos, né? E Deus tem um plano para cada um. Eu lembro que o pastor Jackson estava sentado do meu lado, ele estava nervoso, eu estava nervoso, porque nós estávamos diante de um compromisso com Deus, né? Compromisso com Jesus. E eu lembro que o pastor já congregando ali na igreja do Nadir, e daí depois ali houve algumas mudanças, e logo ele já foi ordenado ao presbitério. E eu comentava com a minha esposa, agora eu vou contar ao vivo aqui, pastor, para o senhor agora algo que o senhor não sabe. E eu falei para minha esposa, Fábio, eu digo, Fábio, Deus tem um plano grande na vida do Jackson. E dela disse, eu senti no meu coração, o diaconato é o primeiro passo para que Deus vai usar ele em grandes coisas. E o senhor falando, pastor, que muitas pessoas ainda não acreditam, é que, na minha humilde opinião, quem não teve uma experiência com Jesus, aquela experiência de perto, nós podemos dizer que talvez cause dúvida e talvez cause estranheza. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu desci as águas, né, eu lembro que antigos amigos falavam, você não vai aguentar, você vai ser preso. Eu digo, mas de que jeito? Olha, o crente não pode isso, não pode aquilo. E eu digo assim, pelo contrário, isso não é prisão. Pelo contrário, isso aí é liberdade. E já faz 10 anos que eu aceitei Jesus, sirvo a Jesus, sirvo com alegria. E Deus tem abençoado a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, tem abençoado a vida dos meus queridos irmãos. E realmente, pastor, sem rasgação de seda, mas Deus tem um plano muito interessante com o senhor. E ainda estou sentindo no Espírito Santo de lhe dizer que vai vir uma como é que eu vou dizer para o senhor? Uma nova ferramenta para o senhor começar a trabalhar também dentro do seu ministério. Eu não sei se é tecnologia, eu não sei se é espaço de trabalho, eu não sei. Mas o senhor vai ser surpreendido. Eu sinto do Espírito Santo lhe dizer que o senhor vai ser surpreendido com uma ferramenta que vai dizer, meu Deus, mas eu nunca trabalhei dessa maneira. Mas Deus vai dizer assim, eu confio no meu filho. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, me conte, né? O senhor já falou quem é o Jackson, já falou um pouquinho do senhor. Como é que o senhor entrou no ministério? Como é que foi essa caminhada? A primeira parte, o senhor já falou. Eu decidi aceitar Jesus, desci as águas, e aí, eu preciso te dizer uma coisa, pastor. Aí o senhor não é mais dono do senhor, não. A partir do momento que o senhor entrega a sua vida para o único e suficiente Salvador, o senhor não manda mais no senhor. Pastor, tenha oportunidade aí. Conta aí para nós aí. Bom dia. Nossa, eu era ainda namorado da minha esposa ali, né? E eu era um jovem que... Eu sou um jovem, né? Mas um jovem um pouquinho mais velho. Eu passei por um processo muito dolorido, Monja, onde eu não me criei com meus pais. Meus pais, eu não tive esse afeto como muitos tiveram, né? Teve um pai, uma mãe que me viu crescer, e viu
ali do lado, né, ensinando o caminho, como diz a palavra de Deus, que deve andar. Eu não tive um pai, né, não tive uma mãe. Eu me criei com meus avós paternos, né, ali pai e mãe do meu pai. Então eu vivi uma vida ali a partir dos 14 anos ali, eu vivi e comecei a viver uma vida louca, como diz no mundo aí, né? Os jovens falam, né? Uma vida louca. Há 13 para 14 anos eu já caí nos vícios e, e ali eu comecei a usar coisas ali, né? Foi passando o tempo, né? Morei com a minha avó ali, meu avô, até os 18 para 19 anos. O que aconteceu, irmão Jean? Era muito protegido pela minha avó, fazia muita coisa errada e ela sempre passando mão na minha cabeça. O meu avô era uma pessoa, sabe, que não era muito fácil de vida, igual diz o Lagiano, e morreu a minha avó, ali que eu me afundei mais nos vícios, né? Fiquei um tempo com meu avô ali, acabou não dando certo ali, e eu parti mesmo para a vida louca, né? Aí quando chegou ali nos 24 anos ali, 4 anos de idade, eu conheci a minha esposa, né? Começamos a namorar e foi um projeto tão de Deus, irmão Jean, que a partir do momento que nós ali se conhecemos, ali eu comecei a largar dos vícios ali. E nós não conhecia Jesus. Nem a minha parte, não tinha irmãos que eram cristãos, uma família que não tinha ninguém que era cristão, só parente de longe, e nem na parte dela também não tinha ninguém, né? Não fui por causa dela que era, e nem ela foi, né, para a igreja por causa de mim, porque o pior ainda, essa parte. E ali, irmão, já, assim, pelo processo muito difícil. Quando eu larguei os vícios, eu comecei a ficar doente, ficar muito doente. Só me dá tipo de uma depressão, né? Comecei a ficar doente, comecei a sentir alguns sintomas assim. Comecei na época ali, emagrecer muito, irmão. E comecei a procurar médico, passei por dois, passei por três, e fui indo. E todos os médicos ali que consultavam, fazia aquela bateria de exames, né? A grande maioria deles falavam que eu não tinha nada, sabe? Não tinha nada, não tinha nada, e eu sentindo os sintomas. E foi assim, até que um dia, né, eu estava tão mal que eu fui acabar, né, aí caindo no hospital, né? Fiquei 7 dias internado. Só que antes de tudo isso, desde, desde quando eu era pequeno, sempre tinha pessoas crentes que passavam por mim muitas vezes e falavam assim: ó, Deus tem uma promessa na tua vida. Deus tem uma promessa na tua vida. A gente não entendia, né? A gente não entendia. Chegou na minha adolescência ali, sempre um rapaz de bicicleta passava por mim e dizia assim: ó, Deus quer te usar e Deus vai te usar. Eu não entendia, eu ficava bravo com aquilo ali. E o tempo foi passando e aconteceu tudo isso que eu te falei aí. Isso. Parar no hospital, era namorada da minha esposa, consultei com vários médicos, fiquei enfermo, parei de beber, parei de fumar, parei com os vícios. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Diácono Wilson. Eu trabalhei 5 anos com ele, ele crente. Ele me cobrava toda semana para ir na igreja. Toda semana, Deus usou ele, ainda foi, e foi ele que foi um dos que me ganhou para Jesus, foi ele. Aí, eu nunca queria ir na igreja, porque não, eu não vou ser crente, não vou ser crente, mesmo enfermo, não vou ser crente, não quero ser crente, esse negócio.
para mim. Esse negócio não é para mim. Enfim, caí no hospital lá. Fui lá para o hospital, bateria de exame. Né? Não achado nada grave. Nada. Saí do hospital, resolvi fazer uma visita na igreja. Porque eu voltei para o hospital, aliás. Eu estava bem, irmão. Os 7 dias que eu fiquei internado lá nos medicamentos, eu estava bem. Emagreci mais de 7 quilos na época. E olha que eu era magro, irmão. Eu era magro, eu sou gordinho, né? Eu sou gordinho, tenho uma barriguinha. Mas na época eu era magro. Eu pesava 63, 64 quilos. Você imagina só perder 7 quilos ainda. Então eu saí do hospital, eu estava bem. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar mal de novo. E os convites vinham para mim ir para a igreja. Esse meu amigo que trabalhava comigo, das pessoas que eram crentes, me convidaram para ir na igreja. Eu falei, não, eu não vou. Por isso que eu digo, quando a gente tem uma promessa na nossa vida, quando Deus quer usar nós, é como nós falamos, se não vai por amor, vai pela dor. Deus, ele me arrochou tanto, que chegou num certo momento, eu falei para minha esposa, vamos fazer uma visita nessa igreja dos crentes. Vamos lá. Mas só que no meu coração, só estava a cura. Não era servir Jesus. Porque quando a pessoa, hoje eu entendo como de igreja. Hoje eu entendo. Hoje Deus me dá o discernimento. Que tem pessoas que estão na igreja só para buscar cura. Eu não julgo isso aí. Eu já vivi isso aí. Eu já passei por isso aí. Então eu fui para a igreja dos crentes, como eu falava na época, vamos na igreja dos crentes. Lá que eu quero buscar minha cura lá. Então no meu coração só a cura. Olha só como é que Deus faz as coisas. Isso, para nós não aprofundar, senão nós vamos ficar horas aqui para me contar meu testemunho. Isso, Deus, a última coisa que Deus fez foi me colocar num leito de hospital. Mas Deus tinha me livrado de um acidente quando eu tinha 18 anos, onde apontou um carro, perca total no carro. Deus me livrou quando eu tinha 12 anos, onde eu caí de bicicleta no morro, onde o guidão da bicicleta entrou na minha barriga, eu tenho essa cicatriz até hoje. Deus me livrou. Deus me livrou quando eu tinha 2 mesinhos, 3 mesinhos, que eu fiquei 3 meses internado no hospital infantil, com bronquite, com pneumonia. Os médicos não sabiam o que ia acontecer. Deus me livrou de lá e me curou. E sabe, para curar de bronquite não é fácil. Criança, só Jesus mesmo. Deus me curou. E o último processo foi lá no hospital. Aí, irmão, já o que aconteceu? Vamos fazer uma visita para a igreja, né? Mas no meu coração era somente a cura. Meu coração, vamos lá nos crentes, vamos lá. E eu fui no Guarujá, me lembro até hoje. Vamos num culto no Guarujá. No tempo que o Guarujá ainda, a igreja em cima, que era de soalho, ainda de madeira. A hora que nós entramos ali, eu já comecei a me arrepiar na escadinha que subia assim lá para a igreja lá em cima. E naquele dia, irmão Jean, Deus usou o pastor Hélio, que era o pastor distrital da época, que foi até da Penha, o pastor Hélio. Foi pastor da Penha também. Foi pastor distrital. Ali Deus usou o pastor Hélio para falar comigo. E a partir daquele dia que nós tivemos ali, não só eu tive um encontro com Jesus, minha esposa também teve um encontro com Jesus. A partir daquele momento, irmão Jean, há 11, 12 anos atrás, mais ou menos assim, não me lembro a data, nós nunca mais abandonemos Jesus. E a partir daquele dia, irmão Jean, a partir daquele dia, tudo aquilo que eu sentia, as dores, porque o problema que eu tinha, irmão Jean, parecia que era no estômago, nada parava mais no estômago, eu emagrecia, eu não podia comer nada que passava mal, então estava bem difícil. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro, né, que nós abandonamos o mundo, abandonamos as coisas do mundo, começou o processo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus.
ali Jesus começou a trabalhar. Jesus foi me curando, Jesus foi me libertando, Jesus, a partir da... Mas aquela conversão verdadeira, né? Quando você se converte verdadeiramente, Jesus vai mudando aos poucos, não é tudo no mesmo dia, né? Mas é com o tempo. Era um aluno de destaque, sempre na escola bíblica, nunca faltava na escola bíblica, era aquele crente do primeiro amor, e você vê, não queria saber de crente, mas quando teve um encontro real com Jesus, é igual Paulo. Paulo era perseguidor, mas quando estava indo no caminho de Damasco, aonde teve um encontro real com Jesus, irmão Jean, ali teve a vida transformada. Por isso que eu digo, irmão Jean, eu uso o meu testemunho muitas vezes na igreja. Quem tem um encontro real com Jesus, a vida é transformada, a vida é mudada. É impossível que não mude quando tem esse encontro real. Então, irmão, só foi uma pincelada do meu testemunho, muitas coisas aconteceram. O diabo se atravessou em muitas situações para que nós não viéssemos servir a Deus. Falei dos 3 acidentes que levei, 2 acidentes que levei, essas 2 internações que eu tive. Então, esse foi o processo que Deus fez eu passar. Esse foi o processo que Deus fez eu passar, Jean. Tivemos uma conversão verdadeira, né? Tivemos um encontro real ali com Jesus, e todo dia tendo esse encontro com Jesus. Todos dia tendo esse encontro com Jesus. E fora, irmão Jean, a rejeição da mãe, né? Eu tive uma rejeição também da minha mãe, né? E essa é uma história, né? Essa é a minha história, né? Essa é o começo da minha caminhada, né? E todos os dias aí, Deus tem nos mudado a cada dia mais aí, né, Monja? E nunca mais larguemos desse Jesus aí, né? Agora, Jesus é o que conduz a nossa vida e constrói a nossa história. Olha, pastor, eu escutando atentamente, eu acredito que as histórias, elas, em alguns momentos, elas se cruzam. A minha história, ela pega um pouco diferente da sua, né? Mas nós temos uma coisa interessante, nós temos a letra J no nome. Nós temos a letra J no nome, né? E com muita honra, esse J nós podemos associar ao Rei dos Reis, né? Mas assim, pastor, eu também tive algumas experiências na vida, né? Quando eu tinha 5 anos, o meu pai e minha mãe se separaram, né? Então eu sou filho único, e assim, aquele processo que toda criança passa, da ausência do pai, né? Apesar que eu tive um avô que cuidou de mim, uma família que cuidou de mim, mas nós sentimos aquela ausência, né? Depois, com o passar dos anos, eu me aproximei do meu pai, assim, né? Até o dia do falecimento dele, né? Mas o que eu quero te dizer, assim, eu sabia que esse podcast, claro que o assunto central é Jesus, né? Cristocêntrico, vamos falar da igreja, né? Mas não tem como falar da igreja sem falar da gente primeiro, né? De nós. E eu ouvindo atentamente assim o seu testemunho, pastor, do que quando o senhor conheceu a sua esposa, né? Os primeiros não que o senhor levou na vida, quando o senhor aceitou Jesus, aí parece que a coisa complicou, porque veio as provas, veio e diz, mas Jackson, pense bem, mas Jackson, né? Então, aqueles desafios, aquela situação. Mas eu lhe dou uma palavra de alegria, como eu conto para os meus alunos lá. Eu vou te dar uma notícia boa, e o nosso pastor Diego, né, sempre fala, né? O senhor é um vitorioso, mas foi vitorioso porque Jesus está contigo. Pastor, antes de nós continuar a nossa conversa, que está uma bênção, eu preciso falar do patrocinador do programa de hoje, né? Hoje, quem está patrocinando o programa aqui, o podcast TV Coração Missionário
e também a Web Rádio Pai Serrana, é a Digestiva, Clínica e Cirurgia, né? Depois eu passo o número de contato para você, telespectador, você, amado ouvinte, para que possa entrar em contato com a Digestiva, Clínica e Cirurgia. Eles fazem a cirurgia bariátrica, tratamento de diabetes, operação de diabetes. Ô pastor, o senhor sabia que tem operação para diabetes? Essa para mim é nova. Pois é, o médico que cuidou de mim, o doutor, vou fazer, né, a propaganda dele, o doutor José Ângelo Muniz, mais conhecido como doutor Ângelo, né, ele fez a minha cirurgia de vesícula, né, e ele trabalha com operação de diabetes. Eu não sei como é que funciona isso, mas quem vai lá gosta muito. Faz bariátrica, né, redução de estômago, reeducação alimentar. E tem mais um outro tipo de tratamento que ele faz, que eu não vou me atrever a dizer o nome, porque é o nome médico e eu me complico tudo. Mas eu prometo que no próximo podcast, eu vou falar para os irmãos o nome desse tratamento, né? Então, o patrocinador de hoje é a Digestiva Clínica e Cirurgia, aqui na cidade de Lages, sobre responsabilidade do Dr. José Ângelo Muniz. E no próximo podcast, anuncio outro patrocinador. Graças a Deus, pastor Jackson, tem muitos patrocinadores. Honra e glória para o Senhor Jesus, né? Que nós sejamos canal de bênção, né? E amado ouvinte e telespectador, eu me alegro, estou me segurando a emoção, porque quando as coisas é de Deus, pastor Jackson, quando é de Deus, não tem como dar errado, só que tem o tempo dele. Como diz no livro Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Eu vou lhe fazer só um dizer aqui. Esse podcast, na verdade, era para estrear em dezembro do ano passado. Então, se dependesse de mim, não ia dar certo. O meu computador estava travando, estava complicado. E Deus foi trabalhando o seguinte, disse: você quer que eu te ajude, Jean? Então eu vou te ajudar, mas deixa no meu tempo, né? E hoje eu estou tendo a honra de bater um papo muito, muito especial com meu querido pastor Jackson Pereira, meu irmãozão, né? É dirigente ali da congregação do Nadir. Os irmãos ali são uma bênção. Até eu vou fazer uma outra fala, que eu quero escutar o senhor ainda mais em outro detalhe. A primeira vez que eu trouxe a palavra do Senhor, que eu preguei, como nós dizemos, a primeira vez foi no coral que eu congregava lá, né? Foi num culto infantil. E ainda preguei sobre ali a semente, né? Aonde você planta, dependendo do terreno, que dá, não dá, né? E eu preguei para criança. Mas tirando o coral, a primeira congregação que eu preguei fora ali do coral, quando eu congregava, quando pertencia a Penha, foi o Nadir. Então o Nadir, eu tenho um carinho muito grande ali, né, pelo senhor, pelos obreiros ali, os pastores, né, a congregação, né? Eu precisava fazer esse registro. Claro que Deus abriu portas a outras congregações, né? E, enfim, eu tenho assim um testemunho assim muito abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, assim, vamos trocar uma ideia, bater um papo a respeito da igreja. Entre nós evangélicos, nós chamamos, né? Quer dizer, nós chamamos porque Deus chama, né, a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Como é que o senhor avalia, assim, o senhor que já faz tempo de evangélico, de crente, hoje o senhor está no compromisso com Deus de pastorear um rebanho, né? O rebanho do Senhor, o senhor Jackson que está cuidando, mas como é que o senhor vê a igreja? Como é que o senhor vê a igreja hoje? Isso eu não tinha programado na minha mente, o Espírito Santo que está falando. Como é que o senhor vê a igreja quando o senhor entrou,
né? Quando o senhor tinha a sua idade lá, jovem, e hoje, como pastor, uma é como ovelha, né? O senhor tem a visão como ovelha. Agora, o senhor assumindo a frente de um trabalho, pastor, como é que o senhor vê a igreja hoje? E depois nós vamos falar naquele assunto que nós já estamos combinando, que o Espírito Santo falou, a igreja fora das quatro paredes. Por favor, pastor, fique à vontade. Já a igreja, né? A igreja do Senhor, primeiro nós temos que entender, né, irmão, já que a igreja é o único lugar, né, irmão, instituído pelo próprio Jesus, né? É o único lugar que nós, né, instituído por Jesus, e nós se aproximamos mais de Deus, né? Podemos ter relacionamento na nossa casa, podemos, e temos, né, esse relacionamento, né, com o Senhor Jesus. Mas, irmão Jean, quando você tem uma visão como que eu vou descrever aqui para o irmão aqui. Eu tinha uma visão da igreja de uma forma antes de ser um dirigente de igreja. Vou explicar. Quando você está, irmão, membro, somente ali, sendo usado pelo pastor, nas oportunidades para pregar, na oportunidade para dirigir, para auxiliar, eu tinha uma visão. Agora, quando você assume, né? Quando você assume um trabalho, né, de ser um líder espiritual, aí Deus ele começa a falar, a orientar e a te colocar de forma diferente. Então a igreja, né, primeiro, a igreja, né, como o próprio salmista diz, né, a igreja ela tem que ser aquele ambiente aonde todos venham ter, né, união e no mesmo propósito, né? Então a igreja do Senhor, você com o tempo, né, irmão Jean, você vai congregando, que você vai tendo experiências com Deus, né? Deus vem trazendo uma visão para você, né, do que é ser igreja, né? Tem uns que falam assim, a igreja somos nós, né? Não precisa congregar, não precisa estar debaixo do teto, de quatro paredes, né? A igreja somos nós. Em parte está certo, né? Mas a própria palavra de Deus diz que é para nós, né, congregar, né, irmão já? Congregar, estar no mesmo ambiente, né, para ser instruído por um líder espiritual, né? Então a visão que eu tenho de igreja, eu entendo que é um canal, né, uma oportunidade que Deus nos deu para se chegar mais pertinho dele. Você vê como estava no deserto, né, junto com a multidão, tirando o povo do Egito rumo à terra prometida, o que deu para Moisés? Que visão que Deus deu para Moisés fazer? Né? Construiu o tabernáculo. Né? O que é o tabernáculo hoje? O tabernáculo é os nossos templos. Né? De uma forma diferente, era uma forma diferente. Né? Mas foi algo que Deus deu para Moisés ali para que viesse o quê? Ter, né, estas reuniões, igreja, né, para que Deus viesse nos instruir através de um homem de Deus, através de uma mulher de Deus. E não tem outro veículo, irmão Jean. Não tem outra forma de nós ser instruídos se não for dentro do templo, né? Dentro da igreja. E daí nós vamos falar mais para frente também, né? Já vamos entrar nesse tema que também não somente também ficar, né, dentro de quatro paredes, né? Então, igreja para mim, igreja, irmão, já hoje eu não vivo, né? A gente não vive sem igreja, né? Eu não vivo, eu sempre falo que eu sou, irmão, já eu sou igrejeiro. Eu quando não tenho culto na minha congregação, eu estou pregando, eu estou visitando, não consigo ficar longe, né, da igreja, né, irmão? Então, igreja para mim é isso, irmão. Igreja, praticamente, né, pastor, está dentro
do nosso coração, né? E igreja, se não tiver intimidade com Jesus, pode ter templos bonitos, pode ter edificações maravilhosas, mas se não tiver Jesus como centro, né? Até é assunto pro. Eu acho que, pastor, nós vamos fazer um outro podcast, continuação. Topa a ideia? Amém. Vamos fazer volume 2? Vamos fazer ali uma série, né? Já que o senhor é o primeiro, então futuramente vamos dar a sequência. Eu quero, antes de fazer mais uma pergunta para o pastor, né? Eu sei que o pastor tem seus afazeres, e assim eu quero também agradecer alguém que o senhor conhece e que o senhor quer bem, e eu quero bem demais. Eu quero fazer um agradecimento ao pastor Diego, o nosso pastor. É um homem de Deus, um homem honrado, ele, a pastora Aline, a sua família, né? O pastor Osni, a família. Assim, o pastor Diego, né? Ele é um pai, ele abraça a gente, ele olha a gente com o coração, né? Sempre dá oportunidade para a gente, né? Eu, assim, vou até dizer, sempre que eu precisei falar com ele sempre foi amável, é amável. Quando eu preciso, de repente, visitar uma congregação, ou quando eu preciso, de repente, tenho compromisso de levar a palavra de Deus, que os irmãos falam, né? O pastor Diego, toda a vida, assim, muito bom, e eu sei que ele tem um carinho por todos os dirigentes do nosso setor, né? Todos, o do Nadir, São Miguel, Panorâmico, o Vila Marisa. Tem mais outro? Peraí, a Penha. Somos em 5? Me ajuda, pastor. Nadir. O Nadir, Panorâmico, Vila Marisa, São Miguel e a Penha, né? Tá. Então, assim, o pastor sempre muito, muito cuidadoso, né? Então, pastor Diego, que está assistindo agora, pastor, muito obrigado. E eu também não posso deixar de agradecer os irmãos do Nadir, que o senhor enviou o convite, né? Que está assistindo esse podcast, cada irmão do Nadir, os irmãos do nosso setor, né? Os irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ou de outro ministério. Quem está ouvindo pelo rádio também esse podcast, o meu agradecimento verdadeiro. Pastor, eu sei que o senhor tem compromisso, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor o que é a pergunta fatal. O que é a igreja fora das quatro paredes? Como é que o pastor Jackson Pereira ele define, ele explica o que é a igreja para fora das quatro paredes? Glória a Deus, né, irmão Jean? Igreja, né? Igreja, primeiro nós temos que lembrar, né, que Jesus falou, né, ali para os discípulos, né? Jesus, ele deixou, né, irmão, algo para os discípulos antes de subir aos céus, né? Jesus, ele disse, até deixei o texto aqui, né, preparadinho aqui, né, para entrar nesse assunto aí, né? Jesus, ele deixou algumas instruções antes de subir aos céus, né? Toda aquela ordem que ele deixou para os discípulos ali que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando Jesus ressuscitou, né? Ele foi ao encontro dos discípulos e disse para os discípulos: olha, permaneça em Jerusalém, e do alto virá o revestimento, que era o Espírito Santo de Deus. E ali, quando veio o Espírito Santo de Deus, o revestiu todos eles, né? Como nós conhecemos o texto, né? Estavam todos reunidos, né? E de repente veio do céu, né, um vento, um fogo veemente ali, encheu toda a casa, né? Então ali Jesus diz, né? Vão, né? Preguem, vão, sejam minhas testemunhas, né?
Primeiro, antes de nós ser igreja, irmão Gia, fora de quatro paredes, primeiro nós temos que estar preparados, né, irmão Gia? Primeiro nós temos que estar preparados, né? Não é só você chegar e sair para fora sem você tiver uma preparação, né? Se você tiver um, uma, uma visão do que é igreja, né? Então, quando Jesus disse, né, para eles lá, no capítulo de número 16 de Marcos, lá no versículo de número 15, né, que ele disse assim, né, para os discípulos, né? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, isto é ser igreja. Isto é ser igreja. É o mundo olhar para você e dizer assim, ó, ali vai um grande homem de Deus. Ou ali vai uma grande mulher de Deus. Ali eu sei que eu posso contar. Ali eu sei que ali tem uma palavra. Né, irmão? Eu sempre ensino isso para a igreja do Nadir. O que é ser igreja? Né? Ser igreja, irmão, é você ser e abrir oportunidade para alguém, né? Chegar até você e ter algo de Deus. Porque as pessoas esperam isso no mundo, irmão, já. As pessoas, o que elas esperam no crente? Você pode ver, você pode observar que quando a situação fica e foge do controle deles, seja enfermidades, para a medicina não tem mais resposta, estão desesperados, aonde eles vão recorrer? Os crentes. Eles vão para a igreja, né? E você sendo igreja, capacitado, você sempre tem que ter o quê? Uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus. Você tem que ser usado por Deus. E nesses momentos você tem que estar preparado. Quando Jesus disse para eles em Marcos, ó, vão, pegue por todo mundo o evangelho a toda criatura. Jesus estava dizendo assim, ó, não saiam despreparados, né? Não saiam de qualquer forma. Não saiam de qualquer jeito. Jesus quis trazer isso para eles. Ser igreja é você ser diferente do mundo. Não ser amigo do mundo, porque o próprio Senhor disse assim que aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo meu, né? Então, a cada dia mais, nós temos que procurar ser igreja. Aí eu termino falando aquilo que Paulo disse, aquilo que Paulo orientou em Romanos. Olha só que tremendo aqui, ó. Hoje nós vimos e convivemos com pessoas, irmãos, pessoas que criticam, pessoas que jogam pedra, pessoas que têm uma visão do mundo assim, o mundo está perdido, o mundo está assim, o mundo está aqui. As pessoas não querem mais a Deus, as pessoas não têm mais amor, né? E nós ouvimos muitas vezes em cima dos nossos púlpitos alguns falando assim dessa forma. Mas, no capítulo de número 10 de Romanos, Paulo diz no versículo de número 14, aqui ele está instruindo a igreja, porque não adianta você criticar, não adianta você apontar o dedo, não adianta você falar da situação do irmão, da irmã, não adianta você falar a situação da forma que está o mundo aí fora. Mas a pergunta é, você está sendo igreja no mundo? Você está dando um bom testemunho ali fora no mundo? Ou melhor ainda, vamos melhorar. Você está sendo exemplo lá? Você está sendo aquilo que Jesus chegou e falou para os discípulos, olha, que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Quando Jesus falou, teve essa fala dele, Jesus quis dizer assim, ó, vão e sejam diferentes. Que as pessoas olhem para vocês e vejam que vocês são diferentes, que vocês são igreja.
igreja. Então, Paulo, no capítulo de número 10 de Romanos, e no versículo de número 14, ele faz aqui algumas perguntas, alguns questionamentos que nós vamos entender, irmão Jean, que Paulo está ali no contexto desse texto. Talvez, eu não sei, mas traz um entendimento que parece que Paulo viu a igreja daquela época criticando o mundo, criticando as pessoas. Vamos trazer para nós aqui criticando o drogado, criticando aquele que tem vício, criticando aquele que está fora da presença de Deus, criticando aquele que está desviado. Paulo estava trazendo isso, porque no versículo de número 14 ele já começa, ele começa fazendo uma pergunta assim, ó, como, pois, invocarão? Invocarão é clamar. Como que eles vão clamar? Aquele em quem não creram. Ou seja, Paulo estava dizendo assim, ó, como que vocês querem que eles mudem de vida? Como que vocês querem que eles mudem as atitudes dele? Como que vocês querem que eles saiam dos vícios dele? Se a palavra não é pregada. Ou seja, como que eles vão crer se você não vai lá anunciar o evangelho? Ou seja, aqui é saindo das quatro paredes. Aqui é saindo. Porque eu pregar na igreja é uma coisa, eu pregar para crente é outra coisa. Mas observe, Paulo está dizendo assim, ó, como que eles clamarão? Como que eles vão invocar se vocês não forem levar a palavra de Deus? E o pior, como que eles vão crer? Como que eles vão crer se eles não conhecem? Ainda continua dizendo assim, ó, porque eu vejo esse texto aqui de uma forma de exortação. Paulo está exortando a igreja aqui. Paulo está exortando aqui, ó, porque ele diz assim, ó, e como crerão naquele de quem não ouviram? Como que o povo vai crer aí fora, né? Se o povo não está ouvindo, porque a palavra de Deus ela é bem clara que a palavra, né, de Deus ela é viva e ela também é eficaz, né, irmão? E Paulo continua dizendo assim, ó, e como pregarão se não forem enviados? Então aqui é o quê? Nós saindo das quatro paredes, sendo enviados para quê? Para pregar a palavra de Deus. E daí, na parte B do versículo de número 15, Paulo conclui dizendo assim, ó, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, irmão, anunciar a palavra de Deus, ela não é somente dentro da igreja, somente entre quatro paredes. Era isso que Paulo estava falando. Como sempre falo, como sempre oriento, a igreja, o templo que eu estou dizendo aqui, as quatro paredes aqui, as nossas congregações aqui, nós falando aqui nesse podcast aqui, é bom, é necessário e temos que estar lá. E também temos que pregar para os irmãos que estão lá. Mas não é somente lá. Não é somente lá. A igreja me traz um momento que lá é para nós ser orientados pelo homem de Deus. Pelo homem de Deus. Ali nós aprendemos. Ali nós absorvemos. E aonde nós vamos basear daquilo que nós aprendemos? Lá no mundo, saindo das quatro paredes. Se você observar o texto, o Novo Testamento, começando o ministério de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, João, o Novo Testamento, você vai observar que em todos os relatos de Jesus, você não vai ver Jesus somente na sinagoga, somente dentro do templo. Não. Jesus ele tinha uma missão, era pregar a palavra, era anunciar o evangelho. Você vai ver Jesus em Cafarnaum. Daqui a pouco você continua lendo, Jesus está na cidade de Naim.
Depois da cidade de Naim, você vai dar uma olhada mais lá para trás. Jesus estava lá em Nazaré. Jesus estava onde, irmão Jean? Depois disso, estava em outras cidades vizinhas. Então, Jesus ele não ficava concentrado só num lugar, não. Jesus ele não congregava. Jesus ele pregava, ele anunciava o evangelho. Então, para mim, irmão, seguindo aquilo que Jesus ensinou, né? Não ficar somente, né, dentro de quatro paredes. O que me chama a atenção, eu estava estudando uma lição bíblica sobre a vida de Paulo, quando Paulo teve sua chamada, né? Uma das preocupações dele, porque Paulo, se nós olharmos para a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo, quando ele se tornou Paulo, porque era Paulo, ele foi preparado por quem? Por Gamaliel. Gamaliel era um rabino, era um teólogo da época, doutor da lei. A história fala que Paulo fica aos pés de Gamaliel por volta de 12 anos, ali, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo. Por isso que ele instrui Timóteo que o obreiro, né, ele tem que estar preparado diante de Deus, como ele mesmo diz, procura-te, né, estar preparado como obreiro aprovado. Paulo diz isso para Timóteo. Aí nós vimos a trajetória de Paulo. Só que Paulo, me chama a atenção que quando ele encontra os discípulos, porque Paulo ele não conheceu Jesus como carne, como os discípulos conheceram. Quando ele chega, Paulo, a Pedro, João, para os discípulos, ele faz uma pergunta para os discípulos. Porque Paulo ele foi levantado por Deus para os gentios. Paulo ele fez a Europa inteira pregando o evangelho. Ali ele foi preso, como nós conhecemos a história. Mas ali, Paulo foi igreja ali naqueles lugares que ele passou. E uma das coisas, irmão Jean, que ele perguntou para os discípulos, a história fala que ele chegou para os discípulos aonde Jesus não pregou, aonde ele não foi, aonde ele não ir, para lá que eu vou. Então, essa era uma das preocupações de Jesus. De Paulo, aliás. Porque Jesus, 3 anos e meio, ele pregou a palavra. Mas só que essa é a missão de Jesus. Aí Paulo vem, chega e pergunta para eles, mas aonde que Jesus não conseguiu chegar? Por isso que Jesus falou para os discípulos, vão, preguem até os confins da terra, vão, batizem em nome do Pai, expulsem demônios. Então, isso é sair das quatro paredes. Paulo seguiu Jesus, por isso que ele diz, sejam minhas testemunhas como eu fui de Cristo. Isso é sair das quatro paredes. Isso, mas como eu falei, não sair de qualquer forma, não sair de qualquer jeito, sair preparado. Porque nós temos visto, irmão, já eu tenho caminhado muito, tenho feito muitas visitas, eu tenho ido a muitos lugares por aí. Muitos lugares eu tenho ido. E se eu não tivesse, na grande maioria das vezes, preparado, muitas vezes dessas visitas a qual nós temos feito, o inimigo tinha muitas dessas visitas nos envergonhado. Porque exige também, requer-se uma preparação também para sair das quatro paredes. Porque é bom nós falar. Não é somente, não, o irmão já que está falando ali, vamos. Não é assim. É você sair preparado. Você sair revestido. Paulo era preparado, Jesus mais ainda. Mais ainda. Então é isso, irmão, já. Sair das quatro paredes. Ou se nós caminharmos, não precisa nós ir muito longe, não. A gente olha aí, muita gente quer ser missionário, quer isso, aquilo, também. Glória a Deus por isso. Eu quero ser missionário, eu tenho um sonho de ir para a África, eu tenho um sonho de ir para o Paraguai, eu tenho um sonho de ir para a Argentina, eu tenho um sonho para ir para os... Mas muitas vezes, nossa rua, no nosso bairro, dentro da nossa casa, da nossa família, não temos missão. Nós não evangelizamos, nós não pregamos. Nós temos que rever isso aí. Temos que analisar isso aí. Porque Jesus, ele chamou, não escolheu só para nós ficar dentro do templo. Não, como eu falei, é bom. Mas Jesus, ele quer que nós seja usado ali no mundo, ali, ó. Ali onde está o drogado, onde está o maltrapilho,
lá onde está o desviado. Quantos pródigos está aí perdido? Quantos filhos pródigos estão vagando por aí? Mas aqui Paulo falou, como invocarão se não tem quem pregue para eles? Né? Então, essa palavra que eu tenho, essa visão que eu tenho. E nós ia muito além. Se nós fosse entrar mesmo, muito mais coisa. Deus tem falado muito comigo que nós temos que fazer mais coisa ainda para ele. Muito mais coisa, não fizemos nada. Não fizemos nada. Nesse momento que nós estamos pregando aqui a palavra, tem muita gente nesse momento crescendo. Tem muita gente nesse momento tirando sua própria vida. Tem muita gente nesse momento num quarto de 4 paredes, ali com depressão, precisando de uma palavra. E nós, muitas vezes, eu digo nós, porque nós estamos muito acomodados. Estamos muito acomodados. Se acomodamos. E Jesus não tem se alegrado disso. Jesus não tem se alegrado disso. Quando ele falou assim, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, ele diz, vão lá, pregue o evangelho. Pregue a toda criatura. Toda criatura que Jesus fala não é para uma de pessoas, não é para todos. Todos têm que ouvir o evangelho. Todos que têm que ouvir a palavra de Deus. E é o Senhor, é o Espírito Santo que vai trabalhar. Não é nós. É o Espírito Santo que vai trabalhar. Tenho vivido muitas experiências com Deus, com pessoas que não servem a Deus. Deus revelando a vida inteira da pessoa. Deus dando oportunidade para as pessoas. Então, Deus é, irmão Jean. Deus foi no passado. Ele é no presente. E Ele vai ser eternamente nas nossas vidas. Aleluia. E que Deus venha levantar mais homens, mulheres de Deus, com essa chama no coração, de sair das 4 paredes, pregar o evangelho, para aqueles que estão necessitando somente de uma palavra liberta, uma palavra cura, uma palavra direciona. Lembra do servo do centurião, quando estava enfermo e mandaram chamar Jesus, e ele se arrepende de chamar Jesus e manda que os anciões retornem lá dizer que Jesus não precisava ir na casa dele, mas que somente uma palavra, o servo curado, somente uma palavra, irmão. O mundo hoje está precisando de uma palavra. Por causa de uma palavra, hoje eu estou servindo a Jesus. Por causa de uma palavra, irmão, já Deus está sustentando nós. Por causa dessa palavra aqui, ó, todos os dias nós levantamos, acordamos, passamos o dia, independente do que estamos passando, dificuldades, lutas, enfermidades, mas é por causa dessa palavra que estamos de pé. É essa palavra que eles querem tirar de nós. Essa palavra que eles querem tirar dentro dos nossos lares, das nossas casas. É dessa palavra que tem países que não tem essa palavra aqui, ó. Não tem essa palavra. Porque o inimigo ele não quer que essa palavra seja pregada. O inimigo não quer que essa palavra seja ministrada. Por quê? Porque ele sabe que essa palavra cura. Porque essa palavra que desperta o povo. Essa palavra que transforma como me transformou. É essa palavra aqui. É essa palavra, irmão Jean. O que nós vem, irmão, eu sempre digo assim, ó, para os irmãos na congregação do Nadir, irmão, será que nós estamos sendo egoístas? Os irmãos olham para mim assim, tem uns que estalam, outros. Sabe por quê, irmão? Por que só nós queremos ir para o céu, irmão? Por que só nós queremos ser salvos? Vamos pregar a palavra aí também. Vamos encher mais essa arca aí. Vamos sair para fora, vamos evangelizar. Vamos pregar a palavra. Vamos pregar a palavra. Amém, irmão Jean? Queria deixar essa palavra. Que essa palavra, todos os ouvintes que estão ouvindo, que vão assistir, que essa palavra entre no coração. Entre no coração. Vamos sair das 4 paredes. Vamos sair. Vamos em busca do sedento. Vamos em busca daquele que está aí, em busca de só uma palavra. Amém, irmão Jean? Deixo essas palavras aí, meu amigo. Que Deus te abençoe, irmão Jean. Que Deus te abençoe. Aleluia. Ô, pastor Jackson,
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo de número 133. Pastor, olha, simplesmente é só agradecer. Eu agradeço o seu tempo, agradeço a sua disponibilidade, né? O senhor tirou um tempo do seu tempo precioso, né, para participar desse podcast, tanto na TV Coração Missionário no YouTube, quanto na rádio, web rádio Pai Serrana, né? Eu só tenho a agradecer ao senhor, né? Pedir para que Deus abençoe, guarde, ilumine o senhor, a sua família, que Deus, né, lhe cubra de bênção, né? Que Deus lhe cubra de bênção. Quando eu fui agora recentemente aqui na nossa congregação do São Miguel, eles convidaram para trazer a palavra e o Espírito Santo colocou a questão da bênção. Números, capítulo de número 6, você que está acompanhando e ouvindo pode depois ler em casa. Números, capítulo de número 6, se não me engano, os versículos de 24 a 26, se não me engano é esse, onde tem uma oração linda que Deus fala a Moisés, a transmitir a Arão, como abençoar o povo. Mais uma vez, eu quero agradecer o patrocinador deste programa de hoje, que é a Digestiva, Clínica e Cirurgia. Quero agradecer a você que está, né, nos dando a honra e a alegria da audiência, tanto no rádio quanto aqui na TV Coração Missionário. Também eu quero agradecer, não posso esquecer de agradecer ao pastor Elcio Santos, que é o diretor da Web Rádio Pai Serrana, que sempre está trabalhando em prol do reino de Deus, está fazendo a obra do Senhor. Também não posso deixar de agradecer a minha esposa Fábio, que está do meu lado no meu ministério, me incentivando, né? As mulheres, né, pastor, são os nossos suportes, né? Elas que nos ajudam a seguir no ministério. Amém? Eu fico muito agradecido, pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. E para concluir esse primeiro podcast, né, teria mais coisas para nós falarmos, né, pastor? Mas nós vamos combinar um segundo podcast. Firmado? Irmão Jean, amém. Amém. Sim. Glória a Deus. Então, como nós estamos tendo a honra, a alegria de receber o meu querido pastor presbítero Jackson, vou pedir para que o senhor dê a bênção apostólica, né? A pregação praticamente já foi uma oração, a pregação praticamente já disse tudo o que os nossos corações precisam ouvir, e Deus sempre faz a palavra ser viva. Então, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por este primeiro podcast. Este é o primeiro de muitos que virão, né? Estou programando nas segundas-feiras nós passarmos o podcast. Então, TV Coração Missionário, Web Rádio Pai Serrana, juntas unindo os nossos corações a Deus. Muito obrigado por este podcast, meu Deus. E agora, concluindo este primeiro episódio, pastor Jackson Pereira, dando a bênção apostólica. Amém e amém. Pastor, é com o senhor. Glória a Deus, irmão Jean. Amém. Glória a Deus. Vamos dar então a bênção apostólica. O Senhor abençoe os irmãos aí, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do amado Espírito Santo esteja com todos vós, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe, irmão Jean. Amém. Quando estiver tudo pronto, envia para nós, né? Amém. Deus abençoe. Amado ouvinte, amado telespectador, obrigado e até o próximo podcast. Deus te abençoe. Deus abençoe.